Meus amigos, a função ainda não existe no organograma do estatuto do clube, mas o Santos acertou e terá, a partir da próxima terça-feira, um novo CEO, um diretor executivo para chamar de seu. Sim, as conversas entre Paulo Brax e o presidente Marcelo Teixeira foram bem proveitosas e o dirigente, a partir da próxima semana, será anunciado como o CEO do clube, um diretor executivo, um homem responsável por áreas importantes. Vou te contar o que o Paulo Brax vai fazer no Santos, a experiência dele, tudo isso neste conteúdo. Mas eu quero a tua opinião aqui embaixo sobre o Santos ter esse diretor executivo, né, esse CEO, não só para o futebol profissional, tá? São outras áreas importantes que ele chega para mexer. Então eu quero a tua opinião aqui embaixo no comentário. Eu sei que muita gente já falou, o torcedor do Vasco não quer nem ver ele, né, pintado de ouro. O do América Mineiro também, tal. Mas eu quero a tua opinião sobre o que ele vai fazer, porque eu vou te contar tudo isso, tá? Então comenta aqui, deixa o like nesse conteúdo e, é claro, se inscreve no canal Só da Santos e ativa as notificações para não perder nada de bastidores do peixe, tá? O Paulo Brax, ele tem formação jurídica, tá? E ele começou no futebol como uma espécie de captador, né? De formador de jogadores, captador, de observar bem jogadores de base ou mercado e trazer. Começou no América Mineiro, assim, né? Ele já foi da Federação Mineira, diretor de competições ou de captação de atletas, de coordenação de base. Enfim, ele tem um trabalho muito voltado para o futebol profissional, mas no América Mineiro ele exerceu essa função de diretor executivo. Foi o trabalho que marcou. Ele fez contratações ou analisou o mercado, ajudou a fazer contratações que fizeram com que o América Mineiro subisse para a Série A de 2021 para 2022, se eu não estou enganado, tá? E ainda vendesse alguns jogadores, né? E tivesse um caixa para, né, receber, tivesse um retorno pela formação desses atletas, venda, enfim, no mercado da bola, tá? Ele passou pelo Internacional de Porto Alegre também, ajudou na montagem do time, pelo que eu vi no currículo dele, que foi vice-campeão brasileiro. O último trabalho dele foi no Vasco da Gama, já com a 777 Partners, né? Que é essa SAF que briga com o Vasco, enfim. O Vasco deu uma engolida no São Paulo, né? Nossa Senhora, 4-1. Mas ele fez um trabalho nesse sentido no Vasco, né? De agir na janela de transferências, de reforçar o elenco, do planejamento para que o Vasco permanecesse na Série A, e deu certo. E ele apresentou, teve uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira, pelo que eu fiquei sabendo, e o presidente mesmo falou, a gente colocou aqui, na última sexta-feira, né, ao longo da tarde, né, e apresentou o projeto, o que ele pensa para o Santos nas áreas do futebol profissional, base, feminino, marketing, em diversas áreas interligadas no clube. E o presidente gostou do que ouviu e, pelo que eu tenho de informação, o Santos acertou com o Paulo Brax, que deve começar a trabalhar na próxima terça-feira já. Deve ser anunciado oficialmente aí nos próximos dias. A trabalhar, mas aí muita gente fala, mas ele vai trabalhar o quê? Ele vai contratar no lugar do Galo? Como é que vai ser esse negócio aí, Fará? Explica. Não. Ele vai agir no futebol profissional, identificando a correção de rota, no futebol de base, identificando como fazer a transição, e de que forma fazer, no futebol feminino para melhorar a estrutura lá, que o futebol feminino passa por um momento complicado, no marketing, as ações que o clube precisa, né? Ele vai ser o CEO, ele vai estar aqui, vai estar o comitê de gestão aqui em cima, e embaixo vai estar o Paulo Brax. E embaixo dele vão estar Alexandre Galo, Quaresma, a Thaís Picatti do feminino, enfim, o Armênio Neto do marketing, que é o cara do marketing. É ele que vai administrar todas as áreas importantíssimas financeiras do clube, enfim. Tudo, ele vai ser o cara, como se fosse o presidente contratado do clube, tá? Obviamente que não faz nada sem a canetada do comitê de gestão. Até porque, como eu disse no início desse vídeo, esse cargo não existe no Estatuto do Santos. No organograma oficial do Santos, tem o comitê de gestão e tem os gerentes das áreas, tá? Gerente de comunicação, de marketing, gerente de futebol, né? Que é o executivo de futebol, do futebol de base, né? Das categorias de base, do feminino, né? E aí vem os coordenadores, e aí vão vindo, né? Comissões técnicas, vai para baixo. Ele vai estar acima desse guarda-chuva. Então, ele que vai controlar, e vai ter a missão de controlar e corrigir a rota
querer entender, identificar que está errada. Então, a função do Paulo Brax é muito mais importante do que se pensa, tá? E é muito utilizada hoje no futebol. Vamos falar a verdade. No futebol, é preciso você ter um CEO. Você não precisa ser empresa para ter um CEO. Não precisa ser SAF, tá? Eu tenho já a minha opinião com relação a SAF, que o torcedor, de uma maneira geral, imagina a SAF o que é um cara que vai chegar, comprar, botar dinheiro e vão ganhar tudo. Contratar os melhores e ganhar tudo. E não é assim que funciona, tá? Exemplos de SAF que nós temos no Brasil, por exemplo, o Bragantino é SA. Fez uma excelente captação e formação de atletas, melhorou a qualidade técnica, mas não chegou a nenhum título importante, né? Não reverteu isso em títulos ainda. O Botafogo era uma massa falida, gente. Massa falida. Por isso, precisou ser vendido para continuar existindo. O Vasco, da mesma maneira. E agora, está passando essa briga judicial aí com a 777 Partners, né? Tem a liminar, que agora o Pedrinho retomou o clube, mas a 777 pode quebrar essa liminar, enfim, tudo isso. O Bahia tem o grupo City por trás, né? Que é um grupo fortíssimo. Só que o Bahia também não consegue avançar em nada. Aí, na Copa do Nordeste, parou na semifinal. Fez contratações de impacto e tal, mas não conseguiu avançar ainda. O Fortaleza tem um modelo de SAF muito interessante, né? O Marcelo Paes é o CEO, é o que vai ser o Paulo Brax no Santos, o CEO, o cara que comanda todas as áreas. E o Fortaleza aposta no trabalho a médio e longo prazo, né? Tanto é que o Juan Pablo Vojvoda está aí num trabalho longevo dentro do Fortaleza e vai colhendo frutos, né? Chegando em competições, em retas finais, em disputas por competições continentais que o Fortaleza antes não tinha, tá? Mas o modelo de SAF, ele é muito estranho, cara, porque o cara compra 90% e fica 10% para o clube. E se o cara resolve vender esses 90%, que nem o Cruzeiro, que era uma massa falidíssima, Ronaldo vendeu para o cara do supermercado lá, se o cara do supermercado falar, não quero mais, acabou, encerrei a empresa, o Cruzeiro, SAF, futebol, inexiste mais. E aí o Cruzeiro, a Associação Desportiva Sem Fins Lucrativos, não pode mais ter futebol. Tem esses impedimentos jurídicos em SAF, que o torcedor talvez não saiba, mas o assunto não é esse, é o Paulo Brax. Estou dando só esse exemplo para dizer que o Santos vai ter um CEO, vai ter uma gestão profissional, tá? Se ele vai bem ou vai mal, né? Se a avaliação do trabalho do Paulo Brax é boa ou é ruim, aí eu deixo para a gente avaliar, analisar no decorrer do caminho. Porque as ações que ele terá que fazer no Santos são muitas, a gente sabe. Principalmente no futebol profissional. Vai ter que dar um jeito, né? Tem que ter uma correção de rota enorme para que o Santos volte à Série A. Isso é verdade. Ação da janela do meio de ano. É óbvio que ele não vai vir só com esse rótulo, mas ele vai ser o chefe do Galo. No meio do ano, agora, para essa janela de 10 de julho, o Galo é o responsável pelas conversas com o Hugo Souza, né? Já falei para vocês aqui, goleiro que é do Flamengo, está vindo de empréstimo do Chaves, enfim, tem essas análises de saídas, tal. Tá com o Galo isso, né? Possibilidade de chegadas, análise de mercado, tal. O Santos reformulou o setor de scout e de análise de desempenho, mas o Paulo Brax, óbvio que chega também e vai atuar. Acredito até que seja a primeira ação dele atuar dentro dessa área do futebol profissional, para que se corrija a rota, que se contrate bem, né? Para que o cara não venha depois a público, chegue em público e fale, pô, caramba, devia ter insistido, tal. Não, agora tem um cara que, pelo visto, é do mercado, né? E vai agir no mercado desta forma. O presidente falou que o Santos está com dificuldades enormes, por isso a chegada do Paulo Brax é tida como, de repente, uma possibilidade a mais pela moral que ele tem no mercado, né? Visto o que ele fez no Vasco, no próprio América Mineiro, a moral que ele tem no mercado, ele estava lá num evento importante na véspera da final da Champions League e tal. Ele é um cara que tem uma moral no mercado. De repente a impressão do torcedor é outra com relação a ele. Falando do profissional, pelo que eu chequei, ele tem uma moral no mercado. Então ele vai poder ajudar muito e muito nessa janela de transferências no meio do ano para o Santos se reforçar de maneira adequada e para o Santos segurar Pituca e Schmidt, por exemplo, que tem propostas, para o Santos se vender o Joaquim, vender bem o Joaquim e conseguir repor essa vaga. Óbvio que ele vai ajudar. Essa vai ser a principal ação dele, a primeira ação dele. Tem que ser essa, que está muito próxima à janela de transferências. Estamos aí a menos há 15 dias, vamos resumir, da abertura da janela. E está rolando Copa América, está rolando Eurocopa, e tudo isso influencia demais no mercado, né?
os destaques destas competições, eles acabam em evidência e o Santos já tem uma defasagem com relação ao mercado. Então a chegada de um cara experiente no setor pode ajudar e tem que ajudar, senão não adianta. Aí depois ele vai partir para as categorias de base, para analisar todos os coordenadores, técnicos, metodologia de trabalho, tal, no feminino também. No feminino tem que ter uma ação emergencial, também tem que ter, né? E aí ele vai para outros setores. É um trabalho, né, de médio e longo prazo, mas tem o imediatismo também, que é a janela de transferências. Então o Paulo Brax chega no Santos terça-feira para ser o manda-chuva de tudo e para ser o braço direito do presidente Marcelo Teixeira, porque toda a decisão que o Paulo Brax tomar, obviamente, tem que ter a canetada do comitê de gestão. O comitê de gestão que aprovou a contratação do Paulo Brax, tá? E aí, o que você acha? Será que ele chega forte para bater na mesa e falar, vamos corrigir isso, tá errado? Ou vai chegar molão, como diz meu amigo Ricardo Mello? Hein? Comenta aqui embaixo, estou lendo o comentário de vocês. Vocês tinham outro nome para essa vaga? Quem poderia ser? Comenta aqui. Bota aqui embaixo. Grande abraço.